Eu sou o Felipe Gama, faço parte da Loja Integrada. E eu sou Marcela Quiroga, uma especialista em vendas. E hoje nós estamos aqui para uma nova mentoria do programa Cresça Suas Vendas com o Google. Eu vou começar esse bate-papo falando um pouquinho para vocês sobre a experiência da criação da loja virtual, como vocês podem utilizar os recursos que a Loja Integrada possui para criar a melhor experiência para o seu cliente na loja virtual. Eu queria falar um pouquinho para você essa parceria do Google com a Loja Integrada, né? Então, essa parceria que está te dando aí a possibilidade de construir a sua loja própria, a sua loja virtual para começar a vender. Então, você vai ter acesso a um criador de loja virtual, um painel para gerir o seu negócio, as suas vendas online. Você vai ter templates exclusivos para poder criar a sua loja com um visual incrível, né, com templates responsivos que se adaptam nas diferentes telas de celular, do computador, enfim, do tablet. Você já vai ter ali todas as ferramentas integradas na plataforma para poder te ajudar. E, é claro, também o auxílio do Google, com uma base de conhecimento, uma base de educação, para te ajudar a vender cada vez mais. E é isso que a gente está trazendo para vocês hoje, com essa parceria do Google mais a Loja Integrada. Mas vamos ao que interessa. A gente veio falar de como a gente cria uma boa experiência na loja virtual. Eu estou trazendo hoje para vocês 4 dicas que a gente pode utilizar para construir essa experiência na loja virtual. E essa experiência ela pode ser construída usando as ferramentas que a gente tem diretamente no painel da Loja Integrada. Quem assistiu às mentorias já ouviram essas dicas, mas é sempre bom reforçar. Eu trouxe algumas coisas atualizadas, então tem algumas coisinhas novas. A primeira dica que eu trago para vocês é sobre a gente ter um visual alinhado na loja, né? Quando a gente fala do visual da loja, está muito relacionada à gestão da nossa marca, né? Como a gente chama de branding, né? Esse processo de gerir a marca, da gente ter uma identidade visual, a gente ser coerente visualmente, e não só visualmente, né? Em toda a comunicação que a gente faz com o nosso cliente. Tudo isso precisa estar alinhado. Quando a gente fala que a loja ela precisa ter a cara da sua marca, eu estou querendo dizer que a loja ela precisa estar alinhado com o que você entrega, com o seu propósito, com o seu objetivo de marca e com o que você quer passar para o seu cliente. Ou seja, a sua loja ela precisa ter um banner que tenha a ver com o produto que você está vendendo, ela precisa ter as fotos do produto que tenham a ver com o produto que você está vendendo, o conteúdo do seu site ela precisa estar de acordo com o que você está vendendo. Enfim, todas as comunicações que você tem no seu site, todas as formas de contato que o seu cliente tem com você através do seu site, elas precisam estar devidamente alinhadas, elas precisam funcionar bem, elas precisam ter assim, esse alinhamento, né? E eu falo do visual da loja, ela ter a cara, porque o visual é o primeiro ponto de contato que o cliente ele tem quando ele entra numa loja. Então, a gente precisa pegar esse cliente através do visual. A gente precisa criar para ele uma referência visual do que a gente está vendendo, da nossa marca, do nosso produto, para gerar identificação e, consequentemente, levar à venda, entregar uma experiência legal, bacana para esse cliente. Eu trouxe aqui primeiro o exemplo da Pop Lata. Ela terminou de montar a loja, ela estava finalizando o processo de construção. Essas lojas que eu trouxe para vocês verem hoje são lojas que nasceram da parceria do Google com a Loja Integrada. Então, vocês estão vendo exemplos reais de pessoas que começaram a loja virtual nessa parceria do Google com a Loja Integrada, e realizaram todos os processos, acompanharam os conteúdos, enfim, colocaram a cara e estudaram para poder fazer todo esse processo de construção da loja. E a gente pode ver, né, que ela tem uns banners ali no menu superior da loja, e logo abaixo tem os mini banners também. Todo o site ele é muito bem construído visualmente, ela utiliza esses tons pastéis, e aí tem as cores preto e rosa, e as fotos do produto também, elas vão seguindo o mesmo padrão que a lojista ela utilizou na construção visual do site. Então, a gente já entra no site, eu me sinto conectado com essa loja, já sei que é uma loja que está vendendo artigos pet para animais de estimação. Você já vê as fotos dos animais de estimação no menu principal. Ela brinca com o visual da loja, é uma loja relativamente simples, ela não fez muitas alterações. O que ela fez foi a construção do visual da loja da melhor forma ali para gerar essa identificação com o cliente. Um outro exemplo também, que eu gosto bastante, é a Mater Amabilis, que é uma loja também, que é uma loja
de artigos religiosos. E aí ela faz também esse processo, né, de construção da loja através do visual. A gente entra na loja, a gente já vê que os banners, eles já têm essa pegada de mostrar que está tratando de produtos relacionados à religião, à fé cristã, enfim. Se vocês verem também, as fontes do site, né, as fontes que ela utiliza no site, elas também são fontes com essa serifa, né, com essa finalização, com a serifa, com a finalização da fonte, que também tem uma pegada relacionada muito à figura religiosa, né, como era utilizado, enfim, antigamente. Um segundo ponto, uma segunda dica que eu trago para vocês é a gente falar sobre a organização da loja virtual. Quem acompanhou os aulões e quem realizou os cursos, assistiu às videoaulas, né, do Google com a loja integrada, percebeu que eu toco muito na organização da loja, né? Por que eu toco bastante na organização da loja? Porque a organização da loja, ela facilita a levar o cliente à conversão. Porque quanto menos steps a gente tem até a finalização da compra, quanto menos steps o consumidor ele tem até chegar ao carrinho para poder finalizar a compra, mais fácil ele vai realizar esse processo de compra, mais fácil ele vai converter. Então a ideia é essa, a ideia é a gente conseguir levar esse cliente com muito mais facilidade até o carrinho, melhorando a organização da loja. E quando eu digo organização da loja, eu estou falando do quê? Da categorização da loja, que é basicamente onde a gente organiza o site, né, onde a gente vai organizar os produtos da nossa loja virtual. Eu estou falando das páginas que a gente tem no nosso site, então as páginas onde o nosso cliente ele vai encontrar as informações da loja. E eu estou falando também da estrutura do nosso site, né, como ele está organizado, em categorias na home, as prateleiras que a gente tem na home do site. Eu peguei 2 exemplos aqui para mostrar. O primeiro é a Madeira Amabilis, que ela tem essa categorização bem construída. Então vocês podem ver que a gente entra no site, a gente já vê as categorias bem ali no menu superior da home, e a gente vai passando o mouse, a gente já sabe onde achar cada produto que a gente quer buscar no site. Então, por exemplo, eu cliquei em escapulário nesse exemplo, e eu sei que eu vou achar o escapulário nessa categoria, e depois é só adicionar o produto no carrinho e finalizar a compra. Então, essa é a ideia, a gente utilizar a organização de forma estratégica para ela facilitar ali a conversão do cliente na nossa loja virtual. O segundo exemplo que eu trouxe hoje foi a Papilata, de novo, porque ela organiza a home dela de uma forma bem legal, em prateleiras. E aí vocês podem ver que na prateleira mesmo, na home mesmo do site, a gente já consegue visualizar ali todos os produtos que ela vende, né? Todas as categorias de produtos que ela está vendendo no site. Então a gente sabe que ela vende bandanas, garrafa d'água, coletor de número 2, e também tem os produtos de doação para a ONG que ela arrecada. Então essa organização de prateleiras ela também é muito importante para ajudar o nosso consumidor, o nosso cliente, a se organizar visualmente nas informações que ele está buscando na loja virtual. Então esses pontos eles são importantes a gente utilizar de forma estratégica, pensar bem como a gente vai construir esses steps da loja virtual. Vamos passar aqui para a terceira dica que eu trouxe. Eu falo da importância dos conteúdos na loja virtual. Eu falo por quê? Por que eu falo da importância dos conteúdos na loja virtual também, né? Os conteúdos, quando a gente está comprando um produto numa loja física, a gente tem a facilidade de utilizar basicamente os sentidos para poder aproximar um cliente do nosso produto, né? A gente tem a possibilidade de utilizar esses recursos, o visual, o tato, o olfato, o paladar, para fazer o nosso cliente, enfim, se interessar por esse produto. A gente tem outros tipos, a gente tem algumas estratégias que, de fato, elas são mais fáceis de valorizar o produto se a gente estiver num ambiente específico, por exemplo, no ambiente de venda físico. Quando a gente está no ambiente de venda online, a gente não tem acesso a essas informações. A gente fica restrito, basicamente, a 2 tipos de informações que a gente pode receber. A gente pode utilizar o visual, e aí a gente está falando da imagem, a gente está falando da leitura, e a gente pode utilizar o áudio também, né? A gente está falando do audiovisual, que a gente pode utilizar o vídeo e a imagem, a gente está falando do áudio, a gente pode utilizar um som. Então é basicamente isso que eu falo quando a gente pensa em conteúdo.
O conteúdo é a forma que você tem para poder aproximar o seu consumidor, o seu cliente, do seu produto. Fazer ele comprar o seu produto. A Mar vai falar isso das etapas, essa jornada, né, de compra do consumidor. E os conteúdos, elas são exatamente para a gente poder levar esse consumidor à compra a compra. Então é importante a gente pensar nesse conteúdo. E aí, quando eu falo de conteúdo, eu estou falando do conteúdo que está na loja, o conteúdo que está na descrição do produto, o conteúdo que está na foto, o conteúdo que é a foto do seu produto, o conteúdo das páginas que você tem no site. Então eu estou falando para a gente pensar em tudo isso. Eu trouxe aqui alguns exemplos também. Eu trouxe a Rostinho de Pano, que é uma loja também que nasceu aí da parceria do Google com a loja integrada. É uma loja que tem essa pegada da gente de utilizar bem os seus conteúdos, né? E aí ela faz ela tem um conteúdo bem bacana, que é o conteúdo de como comprar. Esse conteúdo de como comprar, ele é um conteúdo que ela já presumiu que o consumidor, às vezes, ele pode não saber como comprar esse produto na loja virtual, e aí ela ensina ao consumidor como ele realiza a compra na loja. Por último aqui, eu trouxe para a gente pensar sempre em entregar uma boa experiência para o consumidor na loja virtual, né? O que eu quero dizer quando a gente vai entregar uma boa experiência e pensar nas ferramentas que a gente pode utilizar para isso? Eu estou falando que nesse quesito, a gente precisa pensar em todas as soluções que a gente pode integrar na nossa loja virtual para poder melhorar a experiência do consumidor, né? E aí essas experiências, elas estão relacionadas a uma ferramenta de atendimento, por exemplo, um chat para a loja virtual. Eu estou falando de uma ferramenta que a gente vai conseguir conectar o nosso consumidor à nossa loja virtual de forma fácil. A Madeira Amables, ela faz uma coisa bem bacana, que é utilizar uma ferramenta de chat para fazer com que esse cliente ele converse com um atendente na loja virtual. Então, ali ela tem uma possibilidade a mais de conseguir atender esse consumidor melhor, de fazer esse consumidor entrar na loja, se ele não tiver decidido a comprar, enfim, falar ali com esse lojista, falar com esse cliente, para esse cliente ele aumentar as chances dele ser convertido para a loja virtual. Muito bom, obrigada, Fi! E agora a gente vai falar de uma parte que é importante também, que é como é que as pessoas chegam até a nossa loja. Então é um momento reflexão, né? Se a gente estivesse abrindo essa loja há alguns anos, era uma loja física, a gente encheria de estoque, levantaria as portas e a ação era essa. Agora a reflexão é outra. Como a gente faz todo esse movimento de montar a loja, de querer contar os conteúdos, tudo isso que o Fi falou em termos de linguagem, categorização. Agora, como é que a gente faz as pessoas chegarem até lá e desfrutarem disso tudo? Então, vem comigo para a gente falar que, de verdade, é um movimento muito importante que a gente precisa fazer para levar as pessoas para a loja. Tomara que tenha muito trânsito de gente chegando na loja de vocês e a gente vai ver um pouquinho quais são as ações que a gente precisa fazer para isso acontecer. Então eu trouxe no meu próximo slide um vídeo que eu queria que vocês assistissem comigo. Quem tiver mais de 50, que nem eu, vai lembrar muito desse movimento que acontecia há alguns anos. Vamos assistir? Marfim, venha correndo, Marfim, chegou a hora, Marfim, é liquidação. Marfim, tem tudo aqui no Marfim, muitos descontos, Marfim, é liquidação. Marfim, venha correndo, Marfim, chegou a hora, Marfim, é liquidação, liquidação no Marfim. Pois é, gente, isso era muito marcante na minha época, a liquidação do Mapping, a gente esperava o ano inteiro para chegar no final do ano e fazer as compras de Natal. E o movimento era um movimento conhecido. Eles estocavam, planejavam, estocavam, faziam as propagandas e levavam as pessoas para a loja física. Hoje, o movimento é um pouquinho diferente. As pessoas vão olhar, vão se atrair por algumas coisas, mas elas vão se conectar com coisas que realmente interessem para elas.
mesmo que sejam interesses emocionais. Então, vamos ver um pouquinho como era o movimento. Na minha próxima tela eu falo que de alguns anos, né, para trás, antes do mundo digital, a gente tinha os movimentos assim. Era de cima para baixo. O varejista tinha dinheiro para propaganda, enchia a loja de estoque e levava os clientes para dentro da loja, e isso eram as vendas. Era assim que o Mapping fazia. Quem é antigo conheceu até Sears, Mesbla e por aí vai. Agora, o movimento não funciona mais assim, não é de cima para baixo. Hoje, a gente tem um movimento do varejo muito circular. Tudo se comunica. Então, a gente, como empreendedor, tem que pensar nesse ciclo mais completo. O foco está no desejo do consumidor, é ali que começa tudo. Então, como a gente faz para ouvir, se relacionar com esse cliente para saber um pouco mais sobre os desejos dele, a gente já vai falar sobre isso. Tem que ter uma eficiência de estoque, mas essa eficiência de estoque não é um estoque só do que está na minha plataforma, é a mesma coisa que eu vou falar no WhatsApp, é o mesmo estoque que eu vou falar que eu entreguei para algum cliente e já tenho que dar baixa. Então, o estoque ele tem que ser eficiente. Os clientes compram hoje, a gente tem falado muito que eles compram a qualquer hora, em qualquer canal e o que interessar. Então, como é que a gente vai se comunicar com todos esses canais para aí sim fazer a venda? A coisa está mais complexa. E aí, esse ciclo, para ele estar mais preenchido, a gente tem depoimentos até de clientes que já compraram. Por isso que é super importante. O Google Meu Negócio, tem até as estrelinhas, porque é uma chamada prova social. É um depoimento que o cliente deixe no Meu Negócio, no site de vocês, né, na loja integrada, nas redes sociais. Tudo é depoimento, tudo ajuda a levar cliente. E aí, se a gente também tem as avaliações, a gente também tem os desejos atendidos e a gente também tem que estar pronto para receber as críticas e também sanar as críticas. Então, o ciclo está mais complexo, não é como era vertical. E por isso que a gente está juntos aqui, para a gente ir desmistificando um pouco esse ciclo. E na minha próxima tela eu falo um pouquinho que nem tudo é para todo mundo. Então, a gente também tem que ter atenção. Por exemplo, o Fih trouxe a loja da Popilata. Poxa, é lógico, a loja sendo montada com a linguagem de quem tem pet, com certeza a gente tem que comunicar isso, mas tem quem não tenha pet e não vai se mobilizar. Então a gente também tem que fazer movimentos segmentados e a gente tem que saber com quem a gente está falando para isso acontecer. Então, eu trouxe as 3 principais dicas do que a gente vai falar hoje para levar trânsito para o nosso site. A primeira é para quem, a segunda é o que e a terceira é como. São 3 dicas de 3 perguntas que você deve se fazer, mas elas são muito poderosas, porque isso vai se conectar com aquele trânsito que a gente quer levar para a loja. Então, vamos começar no para quem? Nesse para quem da minha próxima tela, é o para quem, mas não é um para quem superficial. Para quem você faz todo o seu trabalho, o seu negócio, é super importante você conhecer com profundidade, você ter a proximidade, se relacionar não só no momento da venda, se relacionar, conhecer o estilo de vida, conhecer quem é essa pessoa para fazer as indicações mais assertivas. Então você vira um especialista do seu cliente. A gente já teve até aqui uma mentoria que a gente falou sobre persona. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais rápido sobre isso, mas é isso que a gente precisa entender no para quem. É quem é a persona com quem a gente está se comunicando. Quem é a pessoa ideal para ir até a minha loja, que eu vou poder atender os desejos, as necessidades, as emoções dessas pessoas. Então, ser especialista nesse para quem é muito importante. E aqui uma dica, não é aquele para quem só, é homem de mais de 35 anos,
que é casado e mora na Zona Leste. Não, esse para quem é você realmente se conectar com o estilo de vida. Então, gente, vale super a pena pegar papel e caneta, anotar quem é essa pessoa, porque você vai começar a se conectar com ela na hora que você faz posts, na hora que você escreve uma resposta no WhatsApp, na hora que você escreve um conteúdo para você postar num vídeo. A qualquer momento você vai se conectar com esse cliente. E o se conectar é ser prazeroso em atender uma dor dela, uma necessidade dela, e essa pessoa também ter prazer em continuar o relacionamento. Não é uma venda, é uma construção. Então, na minha próxima tela eu trouxe até um vídeo que eu queria que vocês assistissem comigo, mas ele olha, tem uma pegadinha, tá? Ele é um vídeo em espanhol com a legenda em inglês, mas calma, é mais pra gente sacar os movimentos, os olhares e o engajamento entre as pessoas. Então vamos assistir o vídeo? Bueno, por fin te conocemos. Sí, tenía muchas ganas de venir. Me contó Laura que estás con la guitarrita todo el día. ¿Es así? Sí, toco tango. ¿Tango? Y canta, abuela. Yo bailo. En realidad es tango fusión. Ah, ¿fusionás? Con rock. ¿Con rock? Sí, está bastante bueno. Tratamos de hacer algo que abarque un poco más a todo el mundo. Creo que por fin alguien superó el risotto de mi abuela. Lo hice yo, ¿eh? Te felicito. Bueno. Y aparte de todo esto que contás, ¿tenés alguna inquietud útil? Estudia medicina, como vos, pa. ¿En qué especialidad? Neurocirujano. Qué maravilla. H2O. Perfect for family meals. Não foi pegadinha, mas deu para entender mesmo esse espanhol com o inglês, que a gente precisa de verdade entender com quem a gente está falando para encantar. Vocês viram que ao longo da conversa ele foi encantando as pessoas e até mexendo no cabelo? Aqui, importante também, não pode ser fake, porque senão também isso não se sustenta. É uma paixão mesmo por atender pessoas e isso tem que ser mais natural. Então, por isso, papel e caneta, anotem quem são essas pessoas para quem vocês estão montando todo esse trabalho. E aí, vamos para o outro passo, é o porquê. Por que essas pessoas vão ter algo que interesse? Porque você, então, tem que pensar em quais são os desejos, as necessidades. A gente fala até hoje em dia que é necejo. É tudo misturado, porque tem muita emoção. A gente tem pesquisas que comprovam que entre 85% a 95% das decisões de compra, elas são inconscientes. Porque nem tudo a gente tem a gente só consome o que precisa mesmo, o que é racional, o que é necessário, né? Vou dar até um exemplo. Eu trabalhei muitos anos numa empresa de cosmético. A gente não acorda de manhã falando eu preciso de um batom rubi, mas é prazeroso se sentir bela, é prazeroso através de um batom você contar um pouco quem você é. Então, nós que somos empreendedores temos que estar atentos a esses desejos, a essas emoções e aí solucionar uma dor real, solucionar uma emoção real, uma necessidade real, uma dor real. Esse é o nosso papel. Então, o que tem que estar muito claro. O que, através da Mater Amabilis, eles estão entregando para os clientes. Que solução, que trabalho que, através dos produtos, eles vão estar oferecendo. Isso é incrível, é poderoso. Então, vale a pena a gente anotar o que a gente cuida. Quais são as soluções que a gente entrega. E o terceiro ponto é como. Como a gente pode ajudar, como a gente pode estar presente na vida desse cliente. De novo, não é uma venda. Uma venda não vai fazer a nossa loja ter aquele trânsito. É uma constância, é uma recorrência e esse como, através do relacionamento, de novo, daquela percepção e daquele conhecimento profundo sobre o cliente, vai acontecer. Os conteúdos que você vai produzir, que você vai chamar, que você vai usar nas redes sociais, que você vai usar nas suas postagens
e que você vai impulsionar no Google, tudo isso tem que estar alinhado, então, com esses desejos e necessidades do cliente. Usem e abusem de ferramentas gratuitas para ajudar. Tem o Google Trends, é uma forma de você, através do Google, ver quais são as palavras e as tendências de assunto que os clientes estão procurando. E aí você oferece o conteúdo alinhado com o que elas estão procurando. Vou dar um exemplo. Faz de conta que você tem um site que vende materiais de construção e você está oferecendo parafusos, pregos, martelos. Mas a pergunta das pessoas no Google Trends vocês vão ver que é como pendurar quadro, como fazer furos. Então a gente vai nessa comunicação da solução do problema. Muito mais do que vender prego e martelo, é vender quadro pendurado. Então, usem as ferramentas do Google Trends para olhar como as pessoas procuram as informações, para você poder oferecer as soluções. Usem também o Google com as ferramentas de análise, como é que as pessoas estão chegando no site de vocês. Então, o Google Analytics mostra de onde elas estão vindo. Se é do Instagram, se é de um e-mail marketing que você fez, isso tudo ajuda, porque assim você consegue jogar melhor com as ferramentas, com a comunicação, com a sua estratégia, com o seu dinheiro. Isso é muito importante. E aí, mais do que vender, é se relacionar, é ter prazer em solucionar e crescer o negócio oferecendo cada vez mais soluções. Então, a sua comunicação fica alinhada com esse desejo do cliente, com essa comunicação, né? E aí, chega uma parte bem importante, que é entender essa jornada de compra do cliente. Porque ele não chega procurando prego, né? Pode ser que ele nem saiba que ele precisa de um prego. Ele ganhou um quadro agora no final de semana. E aí, eu posso entender a jornada desse cliente imaginando 4 fases. A primeira fase é de aprendizagem e descoberta. Eu posso fazer uma comunicação, um conteúdo, um alerta, um post falando, poxa, você sabia que muitas paredes hoje são mal aproveitadas com uma imagem, com algo que você possa colocar nela e contar um pouco sobre o seu estilo? Você já pensou que no seu corredor, entre o banheiro e a sala, pode ter uma parede? A pessoa que nem estava pensando nisso, ela pode parar e perceber que ela tem uma necessidade. Então ela foi, a gente chama que foi ativada pela sua comunicação para descobrir que ela tem uma necessidade. E aí, continuando no exemplo do prego, do martelo, então a gente nem falou de prego e martelo, a gente falou sobre a parede. Aí depois que ele já reconheceu, ele falou, poxa, eu tenho mesmo uma parede branca, podia pôr alguma imagem bacana lá, podia algo me representar, vou começar a procurar alguma coisa que possa se conectar com essa minha necessidade. Poxa, ele reconheceu que ele tem essa dor e vai levar em consideração, que é a terceira fase, você que deu esse alerta, você que ativou essa informação, e aí ele começa a buscar informações, mas você está fazendo parte dessa jornada, você despertou a descoberta dele, ele reconheceu que tem aquele problema, aquela dor, e aí ele vai considerar aquele seu conteúdo, aquele seu alerta, deixa eu ver como é que eu posso então solucionar esse meu problema. E ele começa a usar no próprio Google as ferramentas e procurando quadros pendurados, ele pode usar imagens do Pinterest, procurando como é que é uma forma bacana de ter a parede preenchida. Ele começa então a considerar a solução e vamos para a quarta parte, que é a decisão de compra. A decisão de olhar valores, entrega, o que interessa para ele naquele segmento e possa solucionar. E você, como fez parte dessa jornada, se conectou com ele, pode sim fazer a decisão de compra ser na sua loja, ser através da sua prestação de serviço e dos seus produtos. Então, fazer parte dessa jornada é mágico. E aí, a gente está partindo, então, para dentro dessa jornada, 3 momentos. O primeiro momento, então, é conscientizar ele da dor. O segundo, educar dentro da tua loja, para as categorias, para ele enxergar o que ele precisa,
para ele olhar se ele precisa, então, de furadeira, buchinha e o parafuso, se ele precisa de gancho, se ele precisa de luva. Aí você vai conduzindo ele, pode mostrar até outras soluções que ele não tinha pensado, e aí vamos para a terceira, que é a decisão. Então, fazer essa jornada ajuda a sua loja conduzir o cliente. E aí, vamos para os finalmente, né? A geografia do digital está muito ampliada, eu não preciso mais estar ao lado do comércio, ir até o centro para poder achar o que eu preciso. Eu posso comprar em qualquer lugar, então a geografia está maior. E a gente, como empreendedor, então pode atingir clientes do primeiro nível de amizades, no segundo, que são os amigos dos amigos e indicados, o terceiro é o que o digital nos permite, que é a geografia ampliada. E o horário. A qualquer hora o cliente pode querer encontrar a solução do problema dele. E você vai estar presente através da sua comunicação digital. Então, cuide para que a geografia e os horários estejam sempre disponíveis, de acordo com a necessidade do cliente, e use os pontos de contato. A gente não tem só a loja aberta como era antigamente. A gente tem as redes sociais, que a gente tem que falar a mesma linguagem. A gente tem os depoimentos dos clientes, que são super importantes, que mostram exatamente o advogado, o cliente, né, sendo seu advogado e falando de você, e as indicações. Então, tudo isso gera a confiança do trabalho que você pode entregar. Então, é super importante percorrer esse ciclo. É isso, pessoal. Obrigado aí por vocês estarem com a gente até agora. Foi um prazer enorme falar com vocês, trocar essa informação. Excelente. Obrigada, Fi. Obrigada, gente.